O nosso país, o Brasil, ele é um país de extrema concentração de riqueza. Ó, o mais rico no Brasil, ele se chama Joseph Safra. Ele é dono de banco, banqueiro. A riqueza dele, a fortuna dele é aproximadamente 105 bilhões. Ninguém precisa disso, tanto de dinheiro para viver. Se eles, a partir de agora, de hoje, se eles gastassem todo dia 50 mil reais, gastando com o que for, todo dia, eles vão morrer e ainda vão continuar bilionários. Nos últimos 5 anos, Companheiras, companheiros, estamos iniciando o nosso programa. Nós faremos uma edição especial em 3 programas. Nesses programas nós vamos ver a situação do país direitinho para a gente entender. No segundo programa nós vamos discutir o que é realmente a doença Covid-19, que vem do coronavírus. E no terceiro programa nós vamos discutir o que os governos precisam fazer. Notadamente só o governo federal, que as principais atitudes têm que ser dele, para sair dessa crise. Na história da humanidade, como é que os governos fizeram para sair dessa crise? Crise iguais ou parecida com essa. Essa crise é uma crise muito grave, essa crise da doença Covid-19, que vem do coronavírus, né, que são vários vírus, e a gente quer entender bem. Por que precisamos fazer isso, companheiros e companheiras? Porque nós estamos numa época, nos últimos anos, pela facilidade que tem dos smartphones, centenas, milhares, milhões de matérias, de escritos, de falas que não tem nada a ver com a realidade. E essas falas, que a gente fala que são fake news, ela confunde a população, porque são de um nível muito elevado e confunde a população. Então, no primeiro programa, nós precisamos de esclarecer como que é a situação do nosso país hoje. Evidentemente que cada país, dependendo da situação econômica do seu povo e da economia, das condições que vive o seu povo, ele tem um impacto numa crise igual essa. Essa crise, que é a crise da saúde, a partir dessa doença que a gente fala, uma pandemia é quando é grave, é milhões de pessoas doentes, de difícil controle, que pode, como está acontecendo, morrendo milhares de pessoas e vão continuar morrendo milhares de pessoas, dependendo da situação do Estado e de como que o governo age, essa crise econômica e a crise de saúde pode ser menor ou pode ser maior. Qual é a situação do nosso país? O nosso país, o Brasil, ele é um país de extrema concentração de riqueza, ou seja, de muita desigualdade. O nosso país, desde a sua origem, é um país com extrema concentração de riqueza, ou seja, poucas pessoas do nosso país têm a riqueza quase toda do país. Como é que chegou a essa situação? Na história dos nossos governantes, com exceção do presidente Lula e da presidente Dilma, todos os outros governantes adotou políticas de concentração de renda, de concentração de riqueza. E isso é um problema muito grande que nós temos hoje. A partir do golpe de 2015, que tirou a presidente Dilma do governo, num golpe que não respeitou a Constituição, que não respeitou as leis brasileiras, ele foi feito exatamente porque nesse governo havia uma distribuição de renda. As pessoas mais pobres começaram a melhorar sua renda, começou a melhorar sua vida. E aqueles que eram ricos, poderosos, começou a ter a diminuição da sua renda. E os pobres e os trabalhadores começaram a melhorar. A partir do golpe, a situação foi piorando. O bandido do Michel Temer, ele fez uma lei, e foi aprovada no Congresso, e o nosso partido e os partidos de esquerda votou contra, que reduz a cada ano o dinheiro da saúde, da moradia, da educação. E assim foi feito a partir de agora. Então, a partir de 2019, a partir da tirada da Dilma, isso foi feito. Então, hoje, milhões de pessoas que poderiam ter sua casa no Minha Casa Minha Vida, de 2015 para cá, não foi mais repassado recurso para fazer. Os que continuaram fazendo foi na época ainda do dinheiro, na época da presidente Dilma. Então hoje nós poderíamos ter uma situação melhor para milhões de famílias e pessoas que estariam na sua própria casa, ao invés de estar morando numa situação algumas vezes, morando junto com o pai, com um parente, com a família, que muita gente numa casa, que numa pandemia dessa fica mais difícil de tratar a saúde. A renda piorou das pessoas, o trabalho piorou. Hoje o nosso país tem em torno de 12, um pouco mais de 12 milhões de desempregados. Na época de 2015, na época do presidente Lula, eram muito menos de 4 milhões. Né? Então hoje nós temos isso, esse tanto de milhões de pessoas desempregadas. Nós temos também em torno de 29 milhões de pessoas, quase 30 milhões de pessoas, que vivem na informalidade, que são fortemente atingidos num processo como esse. Não dá mais como para ficar vendendo
produto no meio da rua, vivendo desse jeito. Todo mundo está vendo que as pessoas têm que ficar isoladas. Então, é uma forte, milhões de pessoas que estão sofrendo fortemente com o impacto na economia. Hoje nós temos, lá no Ministério da Assistência Social, 3 milhões de pessoas que deveriam estar recebendo o Bolsa Família e não estão recebendo, porque é a responsabilidade desse governo Bolsonaro. E nós temos, lá no INSS, quase 5 milhões de pessoas que deveriam estar recebendo sua pensão, deveriam estar recebendo sua aposentadoria e também não estão recebendo. Então, isso tudo, com outras medidas que foi feito tanto pelo Michel Temer e muito grave pelo governo Bolsonaro, fez com que a renda e a vida das pessoas piorassem no nosso país. Mais de 100 milhões de pessoas piorou a vida, quase 200 milhões de pessoas melhorou a vida, piorou a sua vida, suas condições de vida. Então, quando tem uma pandemia dessa, há um atendimento, atinge muito mais essas pessoas. Só há uma maneira de fazer isso, o Estado tem que assumir a sua tarefa, o governo federal, principalmente, que é ele que detém a maioria do recurso absoluto do recurso do país, e os governos do Estado e do município. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar 20 pessoas no nosso país, o tanto de que eles são ricos, né? E nós vamos mostrar aqui na legenda cada um. Eu vou colocar o óculos para eu poder ler os nomes das pessoas que ficam se gabando. Isso aqui são informações públicas. Eles ficam se gabando na internet, naquela lista de ricos, tudo como bilionário. Para vocês terem uma ideia de o que é isso. Ó, o mais rico no Brasil, ele se chama Joseph Safra. Ele é dono de banqueiro. A riqueza dele, a fortuna dele é aproximadamente 105 bilhões. Olha o tanto de zero que temos aqui, ó. 105 bilhões. Essa é a riqueza dele. O segundo mais rico chama-se Jorge Lehmann, que é o dono das bebidas. Antártica, Brahma, essas bebidas todas aí, e mais outros negócios que ele tem, mas o principal deles é esse. A riqueza dele é 95 bilhões. Marcel Telles, que também é sócio dessas bebidas igual o de cima, é 50 bilhões. O Saverin, que é um dos donos do Facebook, em torno de 50 bilhões. Olha o tanto de dinheiro que é isso aí. Carlos Alberto Sicupira, que também mexe com bebidas, dono de 40 bilhões. A fortuna sua é de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais, a fortuna deles. O José João Abdala Filho, 18 bilhões de reais. O Abílio Diniz, 16 bilhões de reais. Fernando Moreira Salles, que é dono de banco, Unibanco, 16 bilhões de reais. O seu irmão João Moreira Salles, também dono de banco, 16 bilhões de reais. Pedro Moreira Salles, que é outro também sócio desse banco que chama Unibanco, 16 bilhões de reais. André Esteves, que é um dos donos do Banco Itaú, 15 bilhões e meio, 15 bilhões e 500 milhões de reais. Jaime Garfinkel, 12 bilhões e 500 milhões de reais, que é de seguradora. Seguradora, se não me engano, é Porto tem um nome, eu não me lembro o nome. É um seguro, faz seguro para as pessoas, para carro, para essas coisas. Porto Seguro, que chama. João Roberto Marinho, que é um dos donos da Rede Globo, 12 bilhões e meio de reais. José Roberto, que é o meu xará, só não é xará na riqueza, José Roberto Marinho, dono de 12 bilhões e meio de reais, também dono da Rede Globo. O pai dele, que é o Roberto Marinho, que faleceu, mas isso deve ser em nome da esposa, do espólio dele, outro dono de 12 bilhões e meio de reais. Ana Lúcia Vilela, que também é sócio do Itaú, 12 bilhões de reais, 12 bilhões e meio de reais. Walter Faria, que também é sócio lá junto do Lehmann, das bebidas, da cerveja e tudo, 12 bilhões e meio de reais. Cândido Corém Lima, 11 bilhões de reais, que mexe com a empresa que chama Rap Vida, que mexe com muita coisa. Só esses 20, eles já têm a riqueza em torno de 523 bilhões de reais. Ninguém precisa disso, tanto de dinheiro para viver. Se eles, a partir de agora, de hoje, se eles gastassem todo dia 50 mil reais, gastando com o que for, todo dia, eles vão morrer e ainda vão continuar bilionários. Os seus parentes continuam bilionários. Então o que é que nós defendemos? Essas pessoas, mais os bancos. Eu só estou dando um exemplo dos 20. Os 20 mais ricos do nosso país, que tem uma fortuna inimaginável. Se a gente juntar os outros ricos, que tem bilionários, são muito mais do que isso, eles detêm quase 1 trilhão de reais. E o governo, para sair dessa crise que nós vamos entrar nela, estamos começando a entrar nela, vai ter que gastar mais ou menos 1 trilhão de reais. É preciso que esses que ganharam a vida inteira ganhando dinheiro, por que eles são ricos? Porque esses donos da cerveja, por exemplo, tem milhares de pessoas que trabalham para ele, que ele recebe um pequeno salário e ele fica com a maior parte do que a pessoa produz.
Por isso que eles são bilionários. Então essas pessoas hoje precisam contribuir muito mais. O sacrifício não pode ficar para o desempregado, para aquele que ganha salário mínimo, para aquele que ganha pouco. O sacrifício, e para eles não vai ser nem sacrifício, essas pessoas precisam pagar muito mais. Esses 20 que têm a riqueza em torno de 523 bilhões, se o Estado, se o governo federal cobrar o imposto de renda de 27,5%, que cada pessoa desse país que ganha 6, 7 mil, 8 mil paga, isso aqui já vai dar 140 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, que só isso aqui já é uma grande arrecadação. Pode até arrecadar muito mais. E eles vão continuar bilionários. Então, por isso é necessário que o governo faça isso. Os bancos, isso aqui são as pessoas. As empresas deles são outras que são bilionários também, precisam de contribuir muito mais para mitigar os impactos que nós temos no nosso país. Então é importante fazer isso. A gente ouve, e é importante também porque todo mundo precisa o dinheiro que tem que aparecer de todo jeito. A gente vem falando assim, olha, precisa de pegar o fundo eleitoral. Realmente todo o dinheiro é importante, né, para a gente fazer. Mas eu vou mostrar aqui que o fundo eleitoral, se não tiver eleição, não há problema, se tiver eleição precisa de ter fundo eleitoral, ele corresponde a quase nada. Olha os números aqui para vocês verem. Quase nada. Os 2 bilhões e 400 milhões, do trilhão que precisa, está aqui o número. Ele corresponde a quase nada. Tem que recolher dinheiro daqueles que têm. E esses bilionários do nosso país precisam contribuir com pequena parte da sua riqueza e da sua fortuna para poder ajudar a melhorar as condições de vida do povo trabalhador desse país. Porque mais de 100 milhões de pessoas no nosso país vai precisar de ajuda, vai precisar de cesta básica e vai precisar de salário. Então essa é a nossa primeira informação. O nosso país vai passar por um problema grave, porque a situação do povo trabalhador piorou nos últimos 5 anos e nós precisamos tomar as medidas necessárias. No próximo programa, eu vou explicar na próxima nossa fala o que é realmente uma doença virótica, para a gente compreender bem quais as medidas que nós precisamos fazer. Um abraço a todos e muito obrigado.